como eu amo a minha música popular brasileira. Já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Me lembra de Camburi, me lembra de Santo Tomé das Letras. Ao seu Valença, grande poeta da música brasileira. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, ô pátria amada, tu vens com liberdade. Hã? Ó, vem, vem. Ô forró da Clorinda em Camburi das Pedras, última praia de Ubatuba. Que saudade, que saudade. Grande abraço a todos os moradores de Camburi das Pedras. Ao seu antigo seu alemão que faleceu e seu filho Fabinho, um grande amigo. Mas nós não estamos aqui para falar disso, né? Vamos falar de um assunto até muito sério hoje. Bem-vindo ao canal Rebimboca da Parafuseta. Meu nome é Carlos Carvalho, mais conhecido como Dinamite. E eu sou o seu professor de história, que vou trazer vários temas, né? Tem o tema, joga aqui, entra pra resenha e bora bater um papo. O tema de hoje é um tema muito falado no Brasil atual, que é: existe racismo no Brasil? O que você acha? Você acha que existe racismo no Brasil? Então a gente, antes de iniciar essa conversa, vamos ver o que a lei prevê na lei, né? Então a gente tem a lei 7.716 de janeiro de 1989, que prevê lá no seu artigo de número inciso 1, no artigo 1, que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião. Colocaria também de opção sexual, escolha sexual. E lá no artigo 5º também é previsto que negar, atender, também é crime, né? Aí vem toda uma questão, né? No Brasil existe racismo? Tá, eu começo isso com uma história muito interessante. Eu sou um cidadão de origem humilde, vim das camadas bem humildes do nosso povo brasileiro. Venho com uma mãe, com o histórico de uma mãe que foi abandonada pelo seu companheiro e teve que criar seu filho sozinho, sem conseguir criar, me abandonou, né? E aí eu fui morar numa creche e logo fui morar na rua, morei 20 anos na rua. Então eu conheço um pouquinho sobre o que é preconceito no Brasil, eu conheço um pouquinho o que é discriminação no Brasil, eu conheço um pouquinho o que é injúria racial, e eu vou contar 2 casos aqui pra você e a gente vai discorrer sobre esse assunto. Quando alguém me pergunta se existe racismo, eu falo que existe racismo e racismo estrutural. Muitas pessoas acham que ter racismo, preconceito e racismo estrutural é a mesma coisa, e na verdade não é. O racismo se configura quando... O preconceito se configura quando a pessoa não te conhece e tem um julgamento de valor que, sem te conhecer, te julga errado ou acha que você é um criminoso ou tem uma... Então, né, como nós estávamos falando, sim, isso é um preconceito. Agora, já o racismo é quando você tem uma visão diferente de uma outra etnia, de uma outra ramificação da sua mesma espécie e acha que aquela etnia não é tão importante, não tem os mesmos valores, nem o nível de capacidade intelectual que a sua tem. Já o racismo estrutural, ele se dá na estrutura da sociedade, né? Que diante dessa estrutura da sociedade, o indivíduo, ele acha que determinados postos, determinados cargos são exclusivos de um determinado público, de uma determinada cor, de um determinado sexo. E aí é que está o grande erro. O erro está aí, né? Eu conto 2 histórias que retratam muito bem isso. Uma sobre preconceito e racismo, né? Um dia eu estava numa praça, próximo aqui da minha casa,
E sentado lá pensando na vida, estava fumando um cigarro. E me chegou uma pessoa e perguntou, mas por que você vem fumar nessa praça aqui? Eu achei muito estranho. Uma pessoa já de 70 anos, cor branca, né? E uma senhora já. E ela me questionou porque eu estava fumando numa praça pública. Sendo que eu sou um cidadão como ela e pago os mesmos impostos. Eu falei, senhora, eu venho aqui todos os dias, eu moro aqui do lado, pra mim é uma coisa normal. Daí ela falou assim, é porque eu não gosto da sua cor. Não gosto de pessoas como você. Não estudam. Eu sou formado em história, estudei muito filosofia, já fiz teologia. Então ela não me conhece, ela tem um conceito prévio. E ela sim tem um racismo. Ela falou assim que desde a infância ela nunca gostou de pessoas de cor, de outra cor, de outra raça. Então ela é sim racista, né? Ela talvez ela até identificava isso, mas ela tinha essa versão com pessoas de outra raça. E aí ela me ofendeu diversas vezes, né? Eu não tinha uma câmera para gravar o fato ocorrido. Mas sim, existe racismo no Brasil. Eu sou casado com a minha esposa, né? Não vou falar o nome dela. E a avó dela, que é descendente de alemã, veio da Alemanha, já um pouco velha, não gosta de pessoas negras, mas a bisneta dela é negra. Então, assim, ela sempre teve um preconceito que os filhos casaram com pessoas de cor mais escura, num país miscigenado como o Brasil. Sim, é difícil, né? Mas esse é o Brasil que a gente vive. Tem muitas pessoas que sim, que vêm é, que querem conviver com a sociedade mesmo tendo essa visão. E uma outra história que eu sempre conto é que um determinado dia eu era vendedor, né? Antes de me tornar professor, eu era vendedor. E nessa empresa que eu era vendedor, eu trabalhei 4 anos como vendedor, virei especialista no que eu fazia, desenvolvi até um curso de visão científica, a divisão científica da venda. E nesse curso eu acabei tendo uma ascensão e pediram para mim treinar as pessoas e logo me tornei um supervisor, de supervisor para ser para gerente geral da empresa, onde eu supervisionei e gerenciei 200 consultores com 8 supervisores, uma mega estrutura, entregava lá 2.000 vendas. E depois de algum tempo que eu já era gerente, me chega uma das pessoas que também trabalhava lá internas, que também era vendedor, mas já estava há muito tempo na empresa. E ele me faz uma alegação que eu achei no mínimo diferente, né? Ele falou pra mim, depois de um bate-papo, nossa, essa empresa que a gente tá é moderna. E eu falei assim, mas por que a empresa é moderna, né? Foi muito engraçado, porque ali eu percebi realmente o racismo estrutural. E por que racismo estrutural? Ele achava que realmente a empresa era moderna porque existia um gerente que era negro. Pasmem, ele achava que uma empresa era moderna porque o gerente era negro. É difícil interagir com uma população desinformada, uma população que, às vezes, a falta de cultura, por mais que ele percebesse em mim uma desenvoltura na comunicação, uma habilidade de solucionar problemas, uma capacidade de amenizar conflitos, uma boa estrutura mental de divisão por equipes, divisão de estratégias e também habilidade inata de vendas, porque você só consegue ensinar a vender se você sabe vender. Vender é uma arte, mas ele mesmo assim não identificava que o negro poderia ser um gerente. Era porque ele era racista? Em si não, mas na estrutura de pensamento dele, os principais cargos não pertencem a mulheres, não pertencem a homens negros, não pertencem a pessoas de posição sexual diferente. E discorrendo com ele, tendo uma conversa com ele, eu percebi que ele até me admirava, mas nunca na vida dele ele viu um negro gerente. Então agora eu vou para uma outra conversa para a gente identificar, já que a gente identificou que sim, existe racismo no país e que sim, existe racismo estrutural no país, gostaria de colocar primeiro no que diz respeito ao racismo e depois o racismo estrutural. Racismo.
quem é negro como eu sabe como é que é, né? Eu tenho hoje 42 anos, eu já tomei mais de 500 enquadros na minha vida. Eu já fui enquadrado por policiais mais de 500 vezes. Sou um cidadão comum, pago meus impostos, sou professor de história, mas mesmo assim, vira e mexe eu tomo enquadro. Talvez a lógica é que a minha cor assuste a eles, ou que na mente deles eles já têm o padrão lá que todo negro é um bandido. Isso, lógico, a partir do momento que eu fiz os 30 e 35 anos, eu sofri menos desse tipo de quadro, mas na minha juventude foi uma perseguição enorme, enorme. Eu já cheguei ao ponto de ter 17 anos, irem na minha casa, falaram que eu tinha roubado uma pizzaria, e quando foi ver era uma outra pessoa, mas o cara se assustou e falou, não, eu pensei que era o Dinamite, eles me chamavam, tinha um apelido que era Dinamite, né? E eles me chamavam, o Dinamite veio aqui e assaltou, então é complicadíssimo. Fora que assim, vou até abrir para vocês, eu já fui preso 2 vezes, e 2 vezes por crimes que eu não cometi. Aí você fala assim, poxa, todo mundo veio com essa conversa. O primeiro BO, eu sou acusado de portar uma ponta de cannabis sativa de 15 gramas. Sendo que tinha mais 3 pessoas junto comigo. Todas elas tinham passagem pela FEBEM da época. E eu era o único que não tinha passagem, trabalhava, até na Nestlé. Eu era repositor, né, da Nestlé, uma empresa que prestava serviço para a Nestlé. E depois de 10 anos eu fui acusado de roubar um carro. Mas engraçado, eu não tinha nenhum objeto do carro. Nessa época eu era morador de rua e eu andando pela rua vi um vidro estourado, mas tinha algumas coisas jogadas, fui ver o que era. Jogado, vi que lá tinha um exame médico que era papelão, que eu ganhei de escravo, e um fio de carregador. Tava jogado, eu peguei, fazer a reciclagem de cobre, passou uma viatura no mesmo momento, me enquadrou e me levou atuado. Eles não quiseram saber se eu tinha alguma das propriedades que foram retiradas do carro, tanto que no dia do que aconteceu esse incidente, o proprietário foi localizado, chegou na delegacia, falou que estava faltando diversos produtos que ele usava, como tênis, nada foi encontrado comigo, só o exame médico, e que existe um princípio jurídico chamado princípio da insignificância, né? E mesmo assim eu fui levado preso. O juiz olhou depois de um tempo, olhou e falou assim, cara, não tem nada a ver, mas fui fichado. Tanto que a maioria das empresas, quando você tem essa ou quando você é rotulado, nenhuma empresa te contrata, né? Eu já tive casos de entrar em empresas e uma grande de telecomunicações, que presta serviço para uma grande de telecomunicações, que tem vários carros aí de instalação, abriu uma empresa de vendas, né? E ali o coordenador deles viu meu currículo, falou, poxa, quero fazer uma entrevista com você. Fez uma entrevista, gostou, falou, você consegue trazer um time? Eu falei, consigo. Eu levei lá 15 funcionários, todos os funcionários foram contratados. E eu não, porque na hora de aprovar a minha ficha, internamente constou que eu tinha uma passagem e eles bloquearam a minha entrada. Ou seja, fiz todo um trabalho de trazer profissionais qualificados para a empresa, né? Uma empresa aí que todo mundo conhece, que está lá na sua casa maior de instalação, uma empresa de instalação que fica ali na região da Zona Norte. E eles barraram a minha contratação. Então, sim. E aí a gente percebe a continuidade do racismo. Mesmo o crime que não foi eu que cometi, porque eu fui culpado sem ser o criminoso. Isso está lá no relatório tem lá no BO de ocorrência. Eu fui culpado por arrombar um carro e roubar um exame médico e um carregador velho de celular. Mas ninguém vai ler o processo. Ninguém vai perceber que no ano de 1999 eu fui acusado de portar uma ponta de maconha de 15 gramas. Imagina como deveria ser, né? Enorme. Esse é o Brasil que a gente vive. E quando você é criminalizado, você tem uma passagem, aí você é rotulado, né? Aí sua vida acabou. Aí você só consegue emprego se você se esforçar muito e, como eu, for muito dedicado a estudar e conseguir uma oportunidade dentro do mercado de trabalho que realmente não é fácil. Mas graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria e capacidade de continuar. Mediante a tudo isso,
também a gente vai falar sobre o racismo estrutural. Porque tendo ou não tendo passagem, quando a gente vai procurar um emprego, a gente, se for da cor diferente, se for da altura diferente, você não consegue. E que diz respeito ao racismo de cor, é o que acontece no Brasil. Carla Zambelli correndo atrás de uma pessoa que não concordava com ele, pessoas que recebem jura racial entrando em lojas, de estrangeiros, hein? Estrangeiros. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente tem que identificar que o nosso país tem que ser curado. Que o nosso país precisa, sim, de uma mudança radical na estrutura do país. Na estrutura mental do país. Porque racismo existe. Racismo estrutural existe. E só muda-se isso com políticas de conscientização, com políticas de integração. E eu acho muito engraçado quando alguém é contra cotas, né? A gente viveu escravidão no Brasil durante 400 anos. A população negra que se tornou um bem de consumo. Ou seja, vidas transformadas em bens. Onde a pessoa analisava a riqueza dela pela quantidade de escravos humanos que ela tinha. Você percebe a insanidade do ser humano? Quando acontece a abolição, o negro não tem propriedade, o negro não tem para onde ir, também não tem nível de profissionalismo, educacional. Então ele é jogado às margens. E ali sim se dá a criminalização por todo o contexto que vive em torno dele. E a gente percebe que a ascensão dessa população negra se dá a duras penas, com gerações e gerações perdidas. E quando vem um governo de esquerda que faz uma proposta de ter políticas públicas de inserção do negro dentro do sistema acadêmico superior, tem pessoas que criticam. Tem pessoas que acham que não é justo. Não, eu acho que tem que ter sim e tem que ter para baixa renda também. Mas tem que ser visto que grande parte da população negra foi muito prejudicada durante anos e toda a sua descendência. Então a gente tem que investir para tirar as pessoas daqui. Só com a educação a gente vai mudar alguma coisa. Enquanto eu morei na rua e não tinha um nível educacional, além de ninguém conseguir me dar emprego, quando eu já tinha sido criminalizado, eu já estava jogando as tribos, eu já tinha desistido de viver, encontrei a filosofia e a educação. E ali eu comecei a estudar. E a partir daí voltei para uma escola, duras penas consegui terminar o ensino médio, mesmo sem nenhuma estrutura. E prestei o Enem, passei no Enem, me formei na faculdade de Sumaré. Então eu digo que a educação salva. E o caminho é sim. É o caminho de cotas, o caminho sim é de novas faculdades, novas vagas, mais população formada, negros, brancos, mas tem que sim ser investido na parte da sociedade que foi mais prejudicada. Só para fechar aqui, eu vou deixar um dado. Hoje existe uma população carcerária no país. São 750 mil pessoas presas, né? Em sumas, pobres, negros, moradores de comunidade, que não tiveram acesso à estrutura, à educação, à saúde, saneamento básico, à alimentação digna, mas foram expostos ao desejo do consumismo da sociedade e por desejo de ter, por não se controlar, por não ter capacidade estrutural de pensamento, acabaram caminhando por esse caminho. Lógico, vão ser punidos pela lei. Virou criminoso, vai ter que ser punido pela lei. Mas a gente perde muito ser humano por conta do egoísmo de parte da população, da elite brasileira e da elite mundial, onde só existe meritocracia, onde todos saem do mesmo nível. Então a gente pode falar de meritocracia no Japão, no Brasil é impossível. O Brasil vive muito desigual, tem pessoas que não têm o que comer, tem também pessoas que não têm o que comer. Então você querer comparar uma pessoa que está preocupada em comer com a outra que está em casa, já comeu, se alimentou e vai estudar, e propor uma prova para os dois e achar que os dois vão tem as mesmas condições de ter o mesmo resultado, ou você é inocente, ou você é tão corrupto e tão racista como as pessoas que defendem isso. Meu nome é Carlos Carvalho, esse é o Reboca da Parafuseta. Racismo existe. Nós temos que lutar para que isso acabe. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.